Shalom, tudo bem? Nós estamos aqui hoje novamente com a série Avivamento. O tema que eu trouxe para hoje é o avivamento do país de Gales. Esse foi um avivamento extremamente importante. Então nós precisamos, como cristãos e como filhos de Deus, estudar esse avivamento para que nós possamos entender e conhecer quais foram as chaves que Deus usou para trazer o avivamento naquele lugar. Não para que nós entendamos a fórmula de como aconteceu o avivamento, mas para que nós possamos intencionalmente buscar com um coração rasgado diante do Senhor o avivamento para o nosso tempo. Se você é novo por aqui no canal, já se inscreva aqui, deixe o sininho das notificações ativados, porque assim você vai ser notificado de tudo que a gente postar por aqui, e eu tenho certeza que o Senhor vai te edificar com as mensagens que nós estamos trazendo aqui. Amém? Então, sem mais demora, vamos à mensagem de hoje. Agora há pouco, antes de gravar esse vídeo, eu estava orando e dizendo para o Senhor que a intenção do meu coração não é ficar famoso com esse canal, não é nada disso, mas o que me motivou a fazer essa série sobre os movimentos de avivamento que ocorreram ao redor do mundo desde 1900 para cá. Esse é o desejo do meu coração. O desejo do meu coração arde para que o avivamento chegue aos nossos tempos, para que nós possamos alcançar o favor do Senhor para os nossos tempos, para que almas sejam salvas e o nome do Senhor seja conhecido. O meu coração não está em me tornar famoso ou fechar agendas de pregações, nada disso. A minha intenção é fazer o nome do Senhor conhecido. Então, se o seu coração queima pelo avivamento, se o seu coração deseja ardentemente a presença de Deus, fique comigo até o final desse vídeo, fique comigo até o final dessa mensagem. Deixe aqui nos comentários como está o seu coração pela vinda do Senhor Jesus, que eu tenho certeza que isso vai edificar ainda mais a nossa fé. Agora, falando novamente sobre o avivamento. O avivamento do país de Gales aconteceu ali entre 1904 e 1905 e o líder desse avivamento era um homem chamado Evan Roberts. Esse homem tinha apenas 26 anos. Esse foi um movimento liderado por jovens, pessoas jovens na faixa etária de 20 anos ou até menos. Existia um anseio pela presença de Deus no coração desse rapaz, que aos 13 anos de idade ele começou a orar pelo avivamento, ele começou a buscar ao Senhor de forma incessante, de forma ardente, e ele não cessou de orar pelo avivamento em tempo algum. Ele ficou durante 13 anos orando para que o avivamento viesse. Ele orava para que o Senhor derramasse o avivamento sobre o país de Gales e ele fosse cheio pelo Espírito Santo. Naquele tempo, não era tão comum as pessoas entenderem o mover do Espírito Santo. Houve ali um hiato ou uma pausa da presença de Deus, porque as pessoas pararam de buscar. Então, a forma como nós conhecemos as igrejas hoje, elas não operavam daquele jeito. Eles estavam sob o regime da igreja presbiteriana, da igreja luterana, desde mais ou menos a reforma protestante. Ali eles não conheciam muito bem o Espírito Santo, eles não tinham um relacionamento com o Espírito Santo. Mas esse rapaz, em 1981, Evan Roberts, ele começou a orar para que o Espírito Santo viesse sobre a vida dele. E o avivamento, como foi Atos, ocorresse naquele lugar chamado País de Gales. Ele sentiu uma comissão do Espírito Santo. O coração dele foi cheio dessa presença de Deus. E ele permaneceu durante 13 anos orando para que a presença de Deus enchesse sua terra. Quando ele tinha mais ou menos 19 anos, ele estava numa montanha e ele estava ali contemplando a beleza de Deus, a criação, e ele começou a orar a oração do Pai Nosso em voz alta. E quando chegou no trecho de venha o teu reino, ele ficou ali perplexo. O coração dele
ficou cheio dessa presença de Deus e isso deu mais energia para que ele continuasse ali na busca incessante pela presença de Deus. Lá para quando ele completou 26 anos, ele entrou no seminário e ali ele começou a se envolver e estudar mais da Bíblia, estudar mais das matérias eclesiásticas. E enquanto ele se envolvia com o seminário, ele teve uma visão onde ele voltava para sua casa e ele começava a evangelizar os seus amigos de infância, a sua vizinhança, e ele se sentiu comissionado a realmente retornar. A questão era que ele só tinha ingressado no seminário há apenas 15 dias, mas ele obedeceu essa voz do Espírito Santo, esse comando do Espírito Santo, e retornou para o seu lar, e ele começou a evangelizar aqueles jovens, ele começou a ganhar almas para Jesus, e ele ensinou uma simples oração para esses jovens: Senhor, envia o teu Espírito Santo agora. E eles começaram a orar essa simples oração incessantemente. E então Evan Roberts começou a ensinar esses jovens e ele instituiu ali 4 princípios. O primeiro deles o primeiro desses princípios era a confissão aberta de qualquer pecado que não tivesse sido confessado. O segundo princípio é o abandono de qualquer pecado, de qualquer ato duvidoso. O terceiro princípio era a necessidade de obedecer prontamente qualquer comando do Espírito Santo. E o quarto princípio era a confissão de Cristo abertamente. À medida que eles colocavam esses princípios em prática, eles começaram a orar e ter reuniões frequentes de oração, e essa chama do Espírito Santo começou a envolver aquela igreja, aquele povoado, e aquele fogo da presença começou a ser manifestado naquele lugar, e as pessoas começaram a ser atraídas e verdadeiras multidões começaram a lotar aquela casa de oração. A presença de Deus era palpável, era nítida, e as pessoas começaram a relatar que uma luz, ela vinha do altar, uma luz muito forte se manifestava naquele lugar, que os ministros, os evangelistas, os pastores não conseguiam ficar no altar, eles tinham que descer, tamanha a glória de Deus manifesta naquele lugar. Repórteres de outras nações começaram a procurar aquele movimento para entender o que estava acontecendo, e os relatos eram que os cultos praticamente não eram dirigidos, porque o Espírito Santo ele governava o culto do começo ao fim. Então o ministro vinha, dava uma palavra inicial, de repente alguém começava a cantar e trazer louvores ao Senhor, e os relatos eram que os louvores tomavam praticamente 3/4 das reuniões, mas as reuniões eram extremamente ordeiras, porque era o Espírito Santo que estava coordenando o culto. Existiam milagres, existiam manifestações do Espírito Santo, e não existia a necessidade de que alguém dirigisse o culto, porque o Espírito Santo estava ali. Então, com o passar do tempo, esses jovens, esses garotos e garotas, eles começaram a ser enviados para todos os cantos do país, para que eles pudessem levar essa chama do avivamento para os 4 cantos. E as pessoas começaram a ser impactadas. Um país inteiro foi transformado pela presença de Deus. A presença de Deus era tão notável que existem relatos de pessoas que iam a bares, iam a tavernas e pediam a sua bebida, e quando elas iam beber, elas olhavam para a bebida, colocavam de volta no balcão e abandonavam aquele lugar e procuravam Deus, e procuravam uma igreja. Então esses movimentos começaram a acontecer a ponto que bares, restaurantes, cinemas, todos os tipos de atrações foram fechados, e a principal atração do lugar era a igreja, era a presença de Deus. O avivamento não durou tanto tempo, porque o líder
do movimento. Evan Roberts, ele adoeceu e ele não pôde mais estar à frente desse movimento. Então, com o passar do tempo, ele começou a perder força até que não se ouviu mais falar desse grande avivamento que aconteceu. Grandes movimentos como esses aconteceram durante alguns períodos da história, e é interessante notar que, embora o Espírito Santo estivesse governando o movimento, as pessoas estavam estabelecidas na liderança do movimento e não necessariamente no Espírito Santo. Então, aos poucos, a paixão, a gana, a necessidade de Jesus, ela se vai. Então, nós precisamos entender que nós precisamos nos basear na presença maravilhosa de Jesus, na presença maravilhosa do Espírito Santo e nos deixar governar. É sempre necessário que haja uma liderança idônea e madura para que outras pessoas também sejam preparadas para que na eventualidade de que o líder não possa mais liderar, sempre haja um Josué para o Moisés, um Eliseu para Elias e assim por diante. Alguém para passar o bastão. Então, irmãos, essa é, de forma bem simplificada ou de forma bem resumida, a história do avivamento do país de Gales. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, existem alguns livros, alguns documentários sobre esse tema. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição para que você possa receber esse conteúdo. Se esse vídeo, se essa mensagem te abençoou de alguma forma, então eu te peço que você deixe um joinha, ou se você não gostou, pode deixar o dislike, mas se essa mensagem te abençoou, compartilhe com alguém, para que essa pessoa seja também alcançada, também abençoada, e vamos fazer o nome de Jesus conhecido. Amém? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e o reino está em ação.